A maioria, não todos, é óbvio, mas grande parte deles levavam aquilo como um hobby. Então o cara não cumpria muito com o horário, às vezes bebia durante o evento. Por exemplo, eu cantei na casa de pessoas muito bem-sucedidas da cidade, né? Aham, As pessoas mais com poder aquisitivo maior na cidade. aham, Então eram casas chiques, né? aham. Pessoas cultas. Então eu sempre chegava antes, eu sempre procurava me vestir muito bem, eu sempre procurava estar pronto para executar o meu trabalho. E eu entendia que ali eu era um funcionário, eu era uma pessoa contratada para animar aquela festa. E os Entendi. outros muitas vezes se sentiam como convidados da festa. Eles bebiam demais, falavam Muitos demais. vieram me relatar, né? Poxa, se eu soubesse, tinha te contratado. O cara me ligava, quanto é? O meu preço sempre foi, tipo, meio que dobrado. Eu sempre cobrei o dobro dos outros. Ah, mas fulano faz por tanto. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, você pode fechar. Depois encontrava o cara, e aí, como é que foi? Cara, que se arrependimento matasse. O cara chegou atrasado, o cara bebeu, falou palavrão na minha festa. O cara saiu antes da hora porque já não aguentava mais cantar e tal. Vários relatos dessa forma. E eu, Questão de convidado, você levava convidado também nessas só festas? quando era meu amigo, por exemplo, se era a festa de um amigo meu, e ele falou, ó, pode trazer a sua esposa e tal, eu levava minha esposa e tal, mas levar, arrastar pessoas assim para festas particulares, não. Muitas vezes até fui tido como um pouco chato nesse aspecto, porque algumas pessoas me ligavam, oh, vai ter um churrasco aqui em casa, vem você aí, traz um amigo e tal, daí traz o violão. Aí quando eu falava traz o violão, eu já entendia que o interesse não era a minha Sua pessoa, mas sim presença, né? o meu profissional, né? E daí onde eu falava, cara, se for para levar o violão, daí eu não vou, porque eu trabalho com isso, né? Se eu for, vou para me divertir. Então, porque quando eu ia para tocar, eu ia para Pra tocar, tocar né? Por mesmo. mais que eu amasse, era uma diversão para mim cantar, mas eu levava aquilo Entendi. a sério, porque aquilo levava o sustento da minha família. Então eu tinha que respeitar aquilo, né? Eu já tinha essa consciência. Então foi isso que fez eu destacar. Não foi porque eu cantava melhor que alguém ou pior que alguém. É simplesmente porque eu levei muito a sério, né? Tanto que eu vivi da música 10 anos praticamente, daí só da música. 10 anos. Desde os 15 anos que eu canto e já recebo alguma coisa por isso. Mas depender da música, foram praticamente 10 anos sustentando a minha família, né? Com a música. Então eu respeitava muito isso. E foi aí que eu acredito que tenha sido o meu destaque. É eu saber me comportar como profissional dentro de qualquer ambiente. Independente se era um barzinho ou se era a casa de uma pessoa muito com poder aquisitivo muito Sim. grande, ou numa empresa, né? Eu já fui contratado várias vezes para cantar em confraternizações da presidência da Coamo, por exemplo, Olha, onde que legal, estavam cara. só os diretores da Coamo, cantei várias vezes lá. Então isso dá para ter um pouco da dimensão dos lugares que eu fui. Sim, sim. Então, por saber me comportar em todos esses lugares que fizeram com que eu me destacasse. Que legal. É porque, querendo ou não, você foi profissional, Isso né? aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma graduação? Se formou? Hoje eu me formei, mas até então, antes de conhecer Jesus, eu tinha aquela maldição que muitas pessoas têm de começar e não concluir nada. Então eu parei de estudar no segundo ano do ensino médio porque eu comecei a cantar à noite. E daí eu Entendi. tinha nota para passar de ano e reprovei por falta e ali eu abandonei os estudos, né? Então, Só que mesmo sem estudo, você sempre foi um bom profissional. sim, Então isso é interessante a gente analisar também, porque querendo ou não, não significa que às vezes você não tem uma graduação. É importante, muito importante, né? E a gente recomenda que todos tenham, porque é muito isso bom. faz uma diferença. Mas para quem não tem, não significa que não vai conseguir ser um bom profissional, né? Muito pelo contrário, se você for buscar falando de artistas, se você buscar a maioria dos artistas hoje que são consagrados, eles não têm estudo, né? Formação, faculdade, a maioria deles não tem. E são pessoas muito bem sucedidas. Então, assim, é óbvio que o estudo, né, a dedicação, vai te levar para um lugar melhor. Mas nem sempre isso é a receita do bolo, né? Às Sim, vezes pode ser. sim, Muitas pessoas são sim. bem sucedidas hoje e não têm estudo. Mas é muito bom estudar. E hoje eu concluí a faculdade, né? Concluí meu ensino médio, concluí a faculdade de agronegócio.
Me formei, concluí em dezembro, né? Falta colação de grau agora. Mas assim, depois da minha conversão foi onde eu rompi isso aí. Eu Entendi. comecei as coisas e concluí. Então eu concluí o meu ensino médio que estava inacabado, iniciei a faculdade, concluí a faculdade. Então mudou essa fase de começar e não terminar. Isso eu Entendi. rompi na minha vida, uma das coisas que eu rompi. Legal.